Não. Deixa eu pôr para apresentar. Agora está. Tá gravando, então, boa noite, gente. Bem-vindos ao terceiro encontro para a gente fazer a leitura do novo seminário de Zolicon e entender da forma que a gente conseguir entender. Bom, deixa eu ver como é que eu tiro isso daqui. Vou botar modo. Pronto. Cadê vocês? Aqui. Ah, tu tá ali, pequenininho. Legal. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Guilherme? Para esse início? Como Gravação. sempre, por favor, se voluntariem-se na lista de facilitação. Caso contrário, pode prosseguir. Legal. Vamos lá então, gente. Cadê? Tá mostrando um negócio nada a ver. Calma aí. Eu tô lá, tá lá pra frente esse meu slide. Então, vamos lá, vou começar. Eu fui anotando, na hora eu fui super imaginando o que eu ia falar, depois eu fui reler, aí eu pensei, meu Deus, um monte de coisa confusa aqui, eu não vou saber explicar na hora porque que eu coloquei. Mas vamos lá. Eu fiz mais ou menos o formato do outro, só que dessa vez eu fiz tudo, né? Não ficou aquela confusão. Mas, bom, vamos lá, vou tentar explicar. Lembrando, né, que para não ficar falando várias vezes, como da outra vez eu fiquei falando várias vezes, né, Guilherme? O que eu falar aqui vai ser conclusão minha, mas não necessariamente que seja algo assim certo. Então, só para não ficar reforçando isso durante a apresentação, né? E aí eu já começo falando ali de praxes médicas, que é um subtópico do livro. E eu vou sempre pôr os slides em subtópico e tentar dar uma explicada nele. E aí ele começa falando isso, praxes médicas. Aí essa valorização da calculabilidade fui eu que coloquei, então a praxis médica ela meio que valoriza a calculabilidade, então tentar entender aquilo de forma que já seja calculada para uma próxima vez, meio que com medo assim da imprevisibilidade. Aí ele comenta que é crítico em relação ao meramente consciente, visando o inconsciente, mas não é crítico ao que é constantemente ponto de partida e de direcionamento. Então, o que eu entendo que ele esteja querendo falar aí é que da questão do consciente e do inconsciente, que até aquele tempo não se visava entender a questão do sentido. E aí ele está fazendo essa observação. Não busca pelo sentido de abertura a praxis médica. Como busca entender um filme sem consultar o escritor. Isso daí foi um exemplo que eu tentei escrever, não sei se deu para entender. Mas esse não buscar pelo sentido é como a gente especular sobre um filme, tudo, qual que era a mensagem dele. E tem filme assim que até dá para entender, mas tem filme que você especula, 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 pode ser que seja aquilo, mas também pode ser que não seja aquilo. Então, assim, mais ou menos quando você consulta o escritor, você está indo na fonte. Então, seria como a procura do sentido. Vamos lá. Meditação sobre a consciência. É um perceber separado no Dasein. Acho interessante que ele colocou no Dasein e não do Dasein, né? Porque é como se fosse um separado dentro, a consciência. Na medida em que é aberto a um pedido, um tal já manifesto. Então, como se a consciência ela fosse solicitada, que é aberto a um pedido, pelo um pedido. Assim, ela é aberta conforme há um pedido de consciência. Foi o que eu consegui entender, um tal já manifesto. Em que medida o não consciente é um não manifesto? Aí, em que medida o não consciente é um não manifesto? Parece que ele está querendo falar que da parte em que o não consciente é um não manifesto e não só o conceito de não consciente. Que esse não manifesto é falta da atenção, notar, representação não notada, aspiração não notada, esquecimento, fecho de pulsões ou velado. Me parece quando ele dá esses exemplos que no começo ele está querendo falar
o que é um consciente assim que é solicitado e depois que ele começa a explicar um pouco sobre inconsciente, mas enfim, é uma coisa assim que eu não sei se dá para explicar o que eu estou pensando. O não consciente é diverso e próprio audácia. Isso é uma colocação que ele faz e só gostei de reforçar aqui, de relembrar. As questões. O subtópico é esse, as questões. Então, imagino que ele esteja querendo falar sobre alguma coisa de questão. Entender questões que são importantes para ele, né? Entender o inconsciente a partir da consciência, ponto de partida de todas as investigações. Não que seja importante nesse caso aqui, dessa frase, mas parece que ele está querendo inserir algo, que ele vai continuar nas próximas coisas que eu vou falar agora. A consciência é o que dota de medida, um nexo de sentido sem lacunas. Então, indo um pouco naquela questão que o Guilherme falou da última vez, da gente pensar algo aplicado para a nossa profissão enquanto psicólogos, né? Não sei, nem todo mundo aqui é psicólogo, mas parece que ele está tentando dizer, não é que ele está tentando dizer, mas me lembrou, não sei porquê, que na psicoterapia a metodologia tem que ser uma busca pelo nexo de sentido sem lacunas. Então, quando a gente encontrasse alguma lacuna no sentido, isso fosse imediatamente consultado, comentado de alguma forma. Não sei porquê, mas isso me abriu na hora que eu estava lendo. E assim, sentido cultura é como se um também completasse a lacuna do outro. Então, quando há uma abertura do sentido pela cultura. Não sei se está dando para explicar muito bem. Guilherme, cadê tu, menino? Para eu poder olhar a cara de alguém. As questões. Opa! Tô mal nervoso, não vi ninguém. As questões. A consciência enquanto tal é suficientemente descrita e apresentada? É uma questão que ele traz. Então, tem como chegar a um ponto suficientemente descritivo da consciência? Enfim, modo de pensar. Os fenômenos percebidos precisam se recolher em nossa concepção em relação às supostas operações. Esse ponto de interrogação que eu coloquei porque eu fiquei meio X. Não contra a consciência enquanto tal, mas contra o fato de que ela determina normativamente o ser humano, no sentido de um sujeito, subjetividade dada. Não sei se é muito bem isso que ele está querendo falar, mas me soou algo como... não sei se... quando ele fala contra o fato de que ela determina normativamente, se ele está querendo se colocar nisso, né, que ele é contra o fato de que ela determina normativamente o ser humano, ou seja, alguma concepção de, enquanto no sentido de um sujeito que ele fala, né, então determinar o sujeito conscientemente, como se fosse algo estático e não algo em movimento. Aí ele até coloca subjetividade, Dasein. Eu acho que se a gente explicasse um pouco mais a questão da subjetividade, né, como algo assim que... Eu não sei, mas eu já ouvi falar que a questão da subjetividade é um negócio assim que para ele não é algo assim como é interpretado normalmente, algo internalizado, enfim, algo que se determina. Completar aqui rapidinho. O que está em questão aqui nesse fato é exatamente a noção do nexo de sentido sem lacunas. A questão é que conscientemente não se explica os fenômenos na psicanálise, né? Você sempre se remete ao inconsciente, apesar de nós termos a consciência como um fato dado. Pegando o exemplo do ato falho, né? Não é porque a palestra está em expediente que o cara fala que a palestra já acabou quando ele vai abrir. Ele fala a partir de um impulso do inconsciente, né? Por isso que ele fala que não é que ele é contra a consciência como determinação da normativa do ser humano, né? Isso é no Freud. Ou seja, a vida consciente não determina o que se faz, mas sim a vida inconsciente. Legal, tu pegou bem o todo do que ele está falando nessas páginas, né? Tu já pegou um pouquinho de cada coisa e criou um sentido aí. Gostei. Eu estou explicando mais coisa por coisa, né? As questões. O consciente não é
para finalizar, né, o consciente não é sobre concluir, mas sobre apresentar. Ele coloca isso. Nem ela alcança esse algo interior por meio de uma conclusão. É um exemplo também que ele coloca, e aí vai naquela ideia do que eu estava querendo falar agora há pouco, né, que o Guilherme também colocou uma ideia diferente. Não sei se é diferente, né, Guilherme, mas é uma outra colocação que tu teve num todo, assim. Ok. Edmund Russell, Rousseau, não sei, gente, desculpa, é Russell, né? Vai ter alguns subtópicos que realmente, é que nem o Guilherme falou, não dá para entender. Esse daqui eu só coloquei assim para fazer observação mesmo, e teve uns que eu acabei nem colocando porque não me fez de entender. Aí ele vai falar das três consciências, acredito que ele esteja falando sobre Russell agora, né? Como consistência fenomenológica do eu, ser vivenciado na unidade do fluxo vivencial, com a percepção do interior, a perceber-se como interno das vivências psíquicas próprias e como vivência intencional, designação sintética para todos os atos psíquicos ou vivenciais intencionais. Então, assim, explicar um sentido no meio disso tudo eu não consigo, mas é algo que, sei lá, me soou importante eu quis colocar ali. Dasein e Sercon. O Sercon não representa no desenho. Achei engraçado que ele colocou essa palavra lá, desenho. E aí eu fui pesquisar o que era desenho, o significado da palavra desenho, e apareceu algo como representar. Então, o Sercon não se representa no desenho. Acho que seria mais alguma coisa estática desse representar. Sim, no cerne da clareira, o que sempre aparece. Então, o que me soa é que não é se representado como algo que se junta a um todo para depois ser analisado, mas algo que está sempre a clareia e a gente tem sempre que estar olhando o sentido a todo momento. Então, como se fosse algo que nunca, de certa forma, é alcançado, mas que a gente está sempre questionando de alguma forma. Aí ele coloca, ser aí, aquilo que o inconsciente é em relação à consciência, o esquecimento. Tá. Eu acho que mais para frente vai dar para entender essa questão. A primeira afirmação da psicologia. Então, assim, parece que o que ele está querendo fazer nas páginas é dando uma explicada para a galera, assim. Então, provavelmente sobre essa anotação ele tinha alguma coisa a mais para explicar do que não estava anotado ali. Bem mais, porque ele coloca bem pouca coisa aqui. Todavia, o anímico é consciente, um pré-conceito, algo como se fosse algo que já existisse anteriormente. Com a suposição dos processos anímicos inconscientes, havia-se uma nova orientação decisiva para o mundo e a ciência. Ah, tá. Quando se fez a suposição dos processos anímicos inconscientes, é mais ou menos como se a psicologia fosse dotada de estudar um consciente e aí, por haver uma especulação de algo que está além, movendo, pelo menos eu penso essa palavra anímico como alguma coisa de movimento, então movendo o ser humano e afins. Esse foi o intuito da ciência nessa questão da psicologia. E aí ele vai continuar, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Tá, acho que ele vai falar mais pra frente. Princípios metodológicos. Deixa eu dar mais uma olhada só, desculpa, gente. Tá. Ele vai falar mais pra frente citando até Schopenhauer, que na verdade o inconsciente era mais ou menos que uma ciência do consciente, porque é algo que só tem acesso através do consciente, né? Pela língua, através do consciente, pela linguagem. Princípios metodológicos. É uma desmedida insustentável exigir que tudo aquilo que ocorre no psíquico precisaria se tornar conhecido também para a consciência. Então, parece uma crítica que ele está fazendo em relação a tentar conscientizar tudo, como se a resposta de tudo fosse criar consciência para tudo e a gente tem consciência de tudo, na questão do estudar da psicologia, né?
como se ele estivesse criticando o método como uma tentativa de consciência, se realmente é esse o lado que a gente tem que ir. Consciência é a determinação essencial, suficiente do homem? Ele faz também essa crítica, ou essa questão, né? E o nexo do sentido explicável, sem lacunas, é uma ideia justificada para a determinação do Dasein. Então, aqui, mais uma vez, eu também não sei muito bem o contexto que ele está querendo falar isso. Se ele está querendo partir para o lado de que, ok, é justificado, a gente entendeu o Dasein através dessa consciência, ou se ele está querendo fazer algum tipo de crítica, ou se os dois, na verdade. Então, aquela questão da psicoterapia me surgiu de novo, né? Encontrar as lacunas no nexo de sentido. Talvez seja isso que ele queira falar, que eu acho que também o Guilherme deu uma explicada agora há pouco. Eu gostei muito quando ele começou a falar de princípios metodológicos, me pareceu algo assim muito útil, isso é algo como algo muito útil assim para a nossa prática enquanto psicólogos e psiquiatras. Mas vamos lá. A suposição do inconsciente, ela é necessária. Ela não apenas não tem nunca como ser contornada. Então, é como se a gente, agora que tem essa noção do inconsciente, ela já não pode mais ser contornada. A gente tem que ir a caminho de tentar entender isso de alguma forma, ou sei lá. Ou a gente só não tem como contornar ela realmente mais. Mas é legítima, isto é, completamente adequada ao nosso habitual modo de pensar tomado como correto. Esse modo de pensar é a explicação com vistas ao nexo causal sem lacunas. Então, mais uma vez, o que ele quis dizer aqui com esse nexo causal sem lacunas, né? Guilherme, queria até dialogar contigo, porque você estava explicando uma coisa e talvez você me ajude com essa parte. Esse modo de pensar a explicação com vistas ao nexo causal sem lacunas. Agora, quando ele repete isso, me pareceu que ele estava fazendo alguma espécie de crítica para esse método sem lacunas, enquanto anteriormente parecia que ele estava querendo falar que era isso, na verdade, que tinha que fazer. Não sei se eu estou misturando as coisas de uma terapia com o entendimento. O que você entendeu sobre isso, Guilherme? A questão é que são dois movimentos, né? No primeiro, quando o Freud ele cria, psicanalistas vão bater em mim por falar isso, cria o inconsciente, né? Ele está querendo mostrar que dentro do corpo humano existe um aparelho psíquico no qual é responsável pelos nossos sofrimentos, nossos adoecimentos. Aí ele cria a tripartite, né? O ego, superego e o inconsciente. Isso, então, permite você localizar e criar uma estrutura metodológica científico-natural que se equivale a um nexo casual sem lacunas, ou seja, a um conteúdo inconsciente que escapa para o consciente e por isso você tem, por exemplo, uma histeria, uma esquizofrenia, um neurótico, um borderline. Isso é criar uma explicação casual, né? Inconsciente, consciente. Se escapou, você tem uma doença. Isso é o que o Freud fala quando ele diz que o inconsciente é necessário, porque você não pode explicar a doença pelo consciente. Uma vez que uma pessoa consciente, ela não tem motivo para se adoecer. Né? Você precisa deixar o consciente como normativa e criar algo que possa ser adoecedor. Aqui, quando ele fala, né, ele já passa na página 87, por exemplo, né, a normatização parâmetro segundo a qual se decide o que como pertence ao sistema psíquico. Aqui já é uma crítica do Heidegger. Ele está falando que não é necessário criar o inconsciente, uma vez que, se nós passarmos a utilizarmos uma fenomenologia existencial, né, pensar a partir da ontologia heideggeriana, nas palavras da Alice Housel-Kuhn, o ser humano ele sofre simplesmente pelo fato de ser um ser humano. É possível adoecer pelo caráter existencial, sabe? Então não é necessário criar um inconsciente. Só que isso é muito difícil de você poder apresentar dentro de um paradigma científico natural, porque não há casualidade. Ou você se adoece ou você não se adoece.
né? Um trauma de infância não quer dizer que você vai adoecer posteriormente. Entendeu o que eu quis dizer? Não entendi muito bem essa última parte. Esse finalzinho que tu falou. Por exemplo, Acho que eu entendi. pensando, por exemplo, o complexo de Édipo, né? Se o complexo de Édipo ele for mal resolvido, a teoria freudiana diz que isso vai acarretar mudanças, sofrimentos futuros. Só que, dentro de uma perspectiva fenomenológica existencial, isso nem sempre é verdade. Ou seja, você quebra a causalidade. Por isso que antes ele fala em algum momento, né, que o inconsciente é histórico. Ou seja, que ele faz essa transposição de inconsciente ao histórico. Porque depende exatamente da história da pessoa, mas não quer dizer ao processo do inconsciente. Independente do complexo de Édipo ter sido bem resolvido ou não. A questão aqui, em geral, é que como que algo que está no inconsciente se torna consciente. Uma vez que está no inconsciente, ele deve permanecer inconsciente. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de ele vir ao consciente. Não tem como você lembrar daquilo que você esqueceu. Né? Uma vez que você só pode lembrar aquilo que permanece na sua memória. Por isso, o inconsciente ele jamais pode se tornar consciente. Essa é a falha que ele encontra aqui. Entendi. O que eu fiquei com questão. Gente, eu tô aqui com o microfone fechado e o vídeo também. Que meu pequeno tomou vacina hoje. É aquilo, né? Vida de mãe. A gente faz como dá. Mas no que eu tô conseguindo acompanhar aqui com vocês, eu entendo que a causalidade é uma questão, né? Para se fosse fazer uma ciência tal qual as biológicas e tudo mais, porque não tem como criar essa regra, né? Universal de que tal coisa resulta em tal coisa, e cada pessoa vai se desenvolver de uma forma, né? Mas o que não ficou muito claro para mim é essa questão do inconsciente como esquecimento. Então, seria o inconsciente no sentido de algo que talvez você viveu, mas se isso não te marca, isso não é consciente, no sentido de que isso é realmente esquecimento. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro. Então, eu pessoalmente entendi essa questão do esquecimento como algo assim que ele é imediatamente apreendido e ele se cai no esquecimento na questão da não vivência. Não sei o que Guilherme entendeu, mas algo como se torna sendo. Ele não vai mais ser enquanto conceito, ele vai ser apreendido e imediatamente esquecido. Não sei se o Guilherme tem algum comentário assim para fazer. Isso é essencialmente uma questão básica de psicanálise, porque o Freud ele vai explicar, né, que quando você, na sua infância, você sofre com um tipo de trauma, você reprime isso ao inconsciente. Reprimir ao inconsciente significa esquecer, porque a partir se você conseguiu Odeio quando isso acontece, já tô lembrando da palavra em inglês, mas não em português. Mas só uma coisa, só para eu ver se entendi. A gente está falando sobre essa visão que é similar à psicanálise, ou ele está rebatendo a psicanálise? No Zolli com o Freud, o Heidegger, ele diretamente se dirige a Freud. Diretamente. Sim, mas assim, ele está... eu acho que é por isso que eu fiquei um pouco confusa, assim, de não ter claro se essa visão de inconsciente é similar, né, à psicanálise, ou se de alguma forma construiu um outro conceito de inconsciente. Que eu talvez não esteja entendendo, entendeu? Acho que é aí que eu tô ainda tentando sacar qual é desse inconsciente. Eu acho Se é o que mesmo aqui da psicanálise ou é outro. Não, aqui a gente tem que prestar atenção nas citações, porque há momentos em que o Heidegger ele cita Freud diretamente. Tanto que você pegar no rodapé, tá lá, Freud, pressão para introdução à psicanálise. Aí você tem que prestar atenção, para você saber o que ele está citando o Freud, ou seja, diretamente do Freud, e quais são as críticas dele a Freud. Sim. O inconsciente como esquecimento é uma crítica do Heidegger.
o inconsciente como repressão é como Freud trabalha. Sim, sim. Assim, por exemplo, no Heidegger, a crítica do Heidegger ao Freud é quando você reprime esse trauma para o inconsciente, o que você está fazendo é você esquecer ele, uma vez que você vai possibilitar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, até que esse conteúdo inconsciente escape e se transforme numa neurose, numa psicose, entre outras coisas. Sim. Só que o que o Heidegger explicita é como que algo inconsciente, ou seja, não passível de ser cognoscível, ou seja, não é na consciência, pode se tornar consciente. Não faz sentido, porque se é inconsciente, você vai esquecer. Sabe? Pelo menos essa é a minha compreensão. Sim. Às vezes me soa como algo diferente também, um pouco diferente disso. Porque eu acho que quando a gente fala desse jeito, é como se ele tivesse, ao meu ver, criando um outro conceito de inconsciente, entende, Guilherme? Citando, mas assim, do tipo, olha, essa visão que Freud tem, para mim, não faz sentido. Então, para mim, inconsciente significa esquecimento. Se a gente esquece, como se acessa isso, né, no consciente, se isso está em outra forma de existir, em outra parte da existência, vamos dizer assim, sabe? Sim, Outra experiência. exatamente isso. E Exatamente passou. Sim, exatamente isso. Uma vez que ele transforma o inconsciente em esquecimento, ele joga fora. Sim. Não existe mais o inconsciente, né? O que ele está fazendo aqui, ele traz o Freud exatamente porque os psicanalistas e os psicólogos daquela época eram tudo, os psiquiatras, né, eram todos psicanalistas. Então, para o Heidegger trabalhar com eles, ele tem que partir da psicanálise. Então, ele está trabalhando a partir da psicanálise para criar uma visão psicológica, psiquiátrica dentro da ontologia dele. Ele fala eu não lembro se foi no primeiro encontro que a gente fez, ou no segundo, que a ideia dele não era falar contra, mas trabalhar de forma construtiva com a visão de Freud. Eu não sei se eu consegui fazer me entender, mas é isso que eu consegui compreender desse. Não sei se quiser continuar, Enzo. Eu tô dando... Tá tudo certo, Fernanda? Foi? Não, achei que é isso mesmo. É bem por aí, a gente alinhado e alinhavando as ideias também que a gente está descobrindo nesse aí. Isso aqui é literalmente uma costura. Então, mas Exatamente. eu entendi muito consciente como algo que ele tentou contextualizar, que ele tentou contextualizar também o não consciente. De um pouquinho Fale mais. diferente do... Fale mais. Então, eu acho que eu vou estar explicando, na minha cabeça, na hora de explicar, eu ia estar explicando isso, mas eu acho que, não sei se eu vou explicar mais pra frente ou sou eu que estou deixando passar. Isso mesmo. A gente retorna depois, então. Continue. Pode ser, vamos ver. Qualquer coisa a gente, se eu ver que eu não falei, depois eu tento lembrar o que eu quis dizer. Encontrar lacunas no sentido, a suposição de não ser necessário. Apenas também. Tá, isso daqui foi o que eu acabei de falar, né? Ele faz uma breve colocação sobre isso, que o repúdio Freud ao inconsciente anuncia sua completa aderência à psicologia do consciente, que eu tinha falado anteriormente. Posição do inconsciente, não tem como contornar. Porém, então, aqui, Guilherme, por exemplo, ele fala que não tem como contornar. Parece que o inconsciente acaba se tornando algo inevitável. Então, não mais como algo que não dê para falar, entendeu? Isso é muito que eu acho que talvez eu vou explicar mais para frente, mas que ele tenta ressignificar essa questão do inconsciente como um não consciente. Então, tipo, ele explica o consciente e aí a questão do in, que significa um não, né? Então, tipo, o inconsciente é não consciente. Alguém mandou mensagem, não foi tu não, Guilherme, né? Para falar que aconteceu alguma coisa. Não tem como contornar. Porém, pensar o orientado para o inconsciente na consciência é suficiente para a determinação essencial do homem? Talvez aqui caiba bem o que o Guilherme falou. Essa pergunta que ele faz, né? Como um inconsciente é algo que não existe mais.
inconsciente e o consciente. Inconsciente e imprivativo. Então, quando ele fala de inconsciente... Agora, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, Guilherme, na questão do reprimir, né? Como privado de representação. Não sei se você tem a mesma ideia de repressão enquanto privado de representação. Mais ou menos. É que aqui ele tá exatamente falando o que eu falei, né? O inconsciente, ele é incognoscível. Ele não vem ao consciente, ou seja, ele é privado de representação. Você não pode pensar o inconsciente, né? Falando em Então, termos mas na não... minha cabeça ele está falando que ainda é privado de representação. Então, quando você fala de algo, você está tirando do inconsciente para o consciente. Você tá... Esse é o nexo causal sem lacunas. Você Então, acho que... entendeu o ponto. É por isso que é explicável. Por isso que está E aí no você científico acha que... natural. Oi? Você acha que ele está criticando isso, então? Sim, porque não tem como fazer exatamente esse movimento. Se é privado de representação, você não consegue pensar. Entendi. Tá. Aí ele vai falar consciência moral, com saber. Como se a consciência moral fosse uma questão de saber. Então aí ele vai até colocar umas questões engraçadas. Como inocente, que ele vai começar a pensar, né? Acho que entra até um pouco na psicologia judicial, talvez, não sei. Mas como se uma questão inconsciente fosse algo que você fosse inocente. Então, você fosse provar assim, eu estava inconsciente. Então, aquilo não era do meu saber, eu não sabia o que estava fazendo. Aí ele fala, ou em verdade, a quem de culpado e inocente, sem culpa, sem consciência. Vem de novo a consciência. Aqui. Como incorreto, falta de, ainda não, não mais. Então, esse como ainda não, não mais também me soou como essa questão da culpa, do saber. Então, como se não mais soubesse. Então, quando alguém te solicita e você fala que não mais sabe, mas no momento que você fez alguma coisa, por mais que você fale que seja inconsciente, você estava consciente. Inconsciente, no âmbito da culpa, não tem nenhuma ligação com a consciência. Ponto de interrogação foi eu que coloquei. Mas no âmbito da culpa não tem nenhuma ligação com consciência. Ok. Não sei se deu para entender, se precisa explicar melhor. Ok, então vamos lá. Freud faz uma leitura consciente do inconsciente. Inconsciente, subsistente em si, sob a forma latente no anímico. Eliminação da consciência. Aqui eu acho que a gente está entrando um pouco no que o Guilherme está falando. Que eu tinha lido de outra forma, mas agora eu estou lendo de outra forma. E para mim parecia que ele estava falando que, por ser latente, é algo que vem à clareira. Algo que está fora da clareira. Mas na verdade ele não está querendo realmente falar isso, então tá bom. Eliminação da consciência. Ok, mas para mim me soou que ele estava querendo falar que sempre que algo é não consciente é como se ele não tivesse na consciência. Quando ele falar de lembrança também, que um pouquinho mais para frente vai dar para entender. Latente, representações subsistentes na alma. Uma representação inconsciente é então uma representação tal que nós não notamos, cuja existência, porém, apesar disso, com base em outros indícios e demonstrações, estamos prontos a admitir. Então, parece que é quanto algo solicitado que você confirma ter existido, quando aquilo é latente. Se você não confirma, mais ou menos que não é latente. Não sei se eu me fiz entender, mas ok. Alguém está inconsciente, perder a consciência. Está no inconsciente, então aqui realmente ele está fazendo uma crítica, tipo, se a pessoa perdeu a consciência, ela está no inconsciente, então não tem mais consciência ali? É uma questão que ele coloca. Atos falhos, aí o Guilherme também falou um pouquinho aí para trás. Ele faz a leitura do atos falhos como um errar o caminho,
que ele está tentando entender a colocação de ato falho, a criação do ato falho. Errar o caminho, escutar errado, esquecer, adiar, perder, enganar-se na fala, explicadas por meio de perturbações da atenção. Então ele está querendo falar isso primeiro. Dessa forma é explicado por meio de uma perturbação da atenção. Então, como se fosse algum tipo de você não estar atento e cometer um ato falho. Sentido de um processo psíquico, intenção a qual ele serve, e sua posição em uma série psíquica. Então, mais ou menos como quando uma pessoa comete um ato falho, que a intenção tem que ser lida na série psíquica, ou como se tivesse que ser entendida numa totalidade de sentido. Então, está consultando, olhando para aquilo no momento que acontece, para ver qual o sentido se demonstra ali. Mas que também pode ser um sentido que não se encontra necessariamente pela linguagem. Por sentido, compreendemos significado, intenção, tendência e posição em uma série de conexões psíquicas. Então, entendi. Presentificação, tornar presente, presentificar, imaginação, lembrar, rememorar. Guilherme, quando ele fala de presentificação, tu também entendeu como algo que ele está criticando e algo que não existe? Não, né? Eu tô tentando lembrar do que eu pensei. Mas eu acho que ele. Aqui. Ele tá falando de Hurston, né? Já passou por Hurston. Ele tá falando que presentificar é manter presente. Ou seja, você está criando uma. Falando em termos lucilianos, você está na consciência intencional, no ato intencional. Ou seja, você está. Se pressupõe que existe um objeto que existe e você que está percebendo ele, né? Nisso, isso quer dizer que você está mantendo-se perto dele. Por isso, aparece ele na maneira como ele é fenomenologicamente. Ou seja, você não reprime, você não mandou para o inconsciente. Mais uma vez que aquilo sai do seu campo de presentificar, o fenômeno se muda, porque ele é histórico. Não sei se eu fiz entender ou se eu compliquei tudo. Tá. Tanto que aí embaixo eu falo mais próxima, talvez, do que eu me encontro dentro dela e passo por ela. Ele tá falando da questão do corpo aqui, né? O que é bem interessante. Parece que ele está falando no presente, não algo como se passa, mas que se tem junto a. Então, não como se fosse uma mera representação do tempo, assim, ó, agora é o presente, eu passo por ele. Mas não, mas é algo que está sempre junto, né? Legal. Manter presente. Quer comentar mais alguma coisa? Em contrapartida, presentificar, não me transpor para lá. E também é uma incógnita entender isso. Em contrapartida, presentificar, não me transpor para lá. Me representar como eu me encontrasse diante dela. Mas daqui para lá. Então parece que ele está falando que quando vai falar de presença, não é que o aqui se transpõe para lá. Mas daqui para lá me ficou meio um pouco confuso, como se fosse sempre uma intenção de falar para. Na minha compreensão é que ele está falando do binômio corpo-alma, sabe? Ou seja, ao me transpor para lá, existe um objeto no mundo separado de mim e eu jogo a minha consciência para ele, criando uma representação. Só que, na segunda parte, desse daqui para lá, ele está frisando a parte daqui. Ou seja, do meu lugar, eu estendo a minha consciência intencionalmente para aquilo e esse objeto aparece para mim da maneira que ele fenomenologicamente aparece. Ou seja, esse objeto ele não é separado de mim. Uhum. Eu entendi próximo com você, Guilherme,
dessa forma, assim, como esse daqui para lá não se transpor, é que entendo que às vezes a ideia também de relembrar é quase que você retornar ao momento passado, né? O momento que aquela memória ou aquilo que te marcou aconteceu. E quando eu boto daqui para lá, é a referência onde você tá no momento, né? Então é você ir de encontro ao que você viveu, mas o seu eu de agora, na posição que você tá agora, no fenômeno que você tá agora. Então toda vez pensando dessa forma, pelo menos eu entendo assim, toda vez que você lembra de algo, você lembra a partir do seu eu de agora. Então, assim, quando você estava falando, deixa eu lembrar do que eu pensei quando eu li. Você pode lembrar, certamente, talvez não o que na hora que você leu, mas Uhum. agora a gente imerso nessa conversa, como essa memória daquele momento se torna presente, né? A partir de agora. Eu entendo dessa forma, entendi dessa forma, pelo menos. Eu E também quando ele. gostei eu também gostei do jeito que você explicou, porque dá pra gente trazer mais uma vez a questão do inconsciente. Como que ressurge algo do inconsciente, sendo que o que eu sou agora é diferente do que eu era atrás? Ou seja, a memória traumática que foi reprimida, ela já não vai ser a mesma se eu me relembrar dela, porque eu estou vendo ela com esse lado, de hoje. Ou seja, ela não é 100%, ela não tem a chance de ser 100% traumática. Ou seja, o mero fato de ela escapar não pode ser o causador da doença. Por isso que ele não é um nexo causal sem lacunas. Porque é uma estrutura a partir do agora, não a partir do passado. Me parece, quando ele fala isso, eu não sei. Quer falar, Fernanda? Não, não, só falei que eu achei muito bom isso. Que quando ele está fazendo essa crítica ao consciente, parece que a gente tinha uma ideia de consciente como momento presente, como se houvesse um espaço de tempo consciente. E quando ele faz essa crítica para o consciente e o inconsciente meio que, na verdade, são a mesma coisa, ele está falando que não existe esse espaço de tempo, mas sempre uma solicitação que traz tudo sempre do consciente, ou se alguém quiser falar inconsciente, pode falar, mas é de algo que está sendo solicitado. Então, sai do esquecimento, que é porque a gente não está a todo momento lembrando daquilo, mas meio que sai do esquecimento para algo que está sendo solicitado. Então, solicita e se torna meio que como se não tivesse essa consciência, que sempre é tudo inconsciente e diretamente manifesto. Não tem como diferenciar. Eu acho até engraçado que tem uma vez eu vi um vídeo do Dalai Lama que ele estava, porque nessa hora que eu entendi isso, né? Que ele fala, pô, não existe momento presente, tipo, um dia a gente não pode falar que tem um tempo, uma lacuna de tempo que é o presente. A gente pode até conceituar isso, mas é sempre um passado e um futuro. Então, o presente, ele meio que não existe. É só uma forma da gente falar presente, mas ele não existe. Então, não sei se deu para entender que eu estava querendo falar com a ideia de consciente e inconsciente. Então, é meio que tudo um grande inconsciente que ele, uma onda assim, ele sobe e tipo, desce. Mas não desce para lugar nenhum, no caso, né? É sempre algo só que surge, apenas surge. Ok? Só algo que eu lembrei mesmo. Em contrapartida, eu já li aqui. Tá, ok, já li. Representação, representificação, rememoração. Aqui, então, de novo, ele deve estar fazendo nessa crítica. Enfim, mas aqui já não é mais Freud. Então tá, vamos lá. Memória, capacidade da retenção da possibilidade de se transpor uma vez mais de modo existente dentro do tempo para tempos antigos. Ok. Aí eu acho que entra bem o que a Fernanda falou, né? De um tornar-se presente no passado, de se colocar para lá, mas meio que é isso que é a memória mesmo. Não é como se fosse algo guardado que surge enquanto um fenômeno que foi, mas algo que está sendo com que a gente é hoje, né? Legal. Não a lembrança é latente. Ele colocou não a lembrança é latente, meio que como se fosse um erro de gramática, enfim, não sei.
mas eu li como se a lembrança fosse latente, mas experimentada e o seu ter experimentado subtraídos. Mas agora que o Guilherme falou isso, eu já estou lendo de uma outra forma. Então, acho que até já está explicado pelo Guilherme, enfim. Lembrança é uma mera presentificação. Por exemplo, nunca tinha visto ainda a Acrópolis em Atenas. Ainda não há nenhuma memória. Então, aqui, por exemplo, é como se ele estivesse lembrando de algo que na verdade nunca existiu. Então já entra também nessa crítica do inconsciente. Mas enfim, acho que não tenho certeza se é isso. Deixa eu dar uma lida mais para sintetizar. Tá. Então, aqui me parece que ele fala da questão de ser latente ou não. Então, do conceito, na verdade, de ser apenas um conceito, passado a ser um conceito. Ok, por isso é mera presentificação. É apenas isso. Toda lembrança é uma espécie de presentificação daquilo, que vem ao encontro como experimentado. E aí também, de novo, que a Fernanda já comentou. Lembrar, internalizar, acolher em nosso interior, ponto de interrogação. Ao contrário, destacar-se em direção a, se dirigir a. Ok, legal. Exteriorização para o sido enquanto tal. Ok, acho que a Fernanda explicou bem rápido e ela já conseguiu explicar um monte de coisa. Então, acho que já se deu para entender aqui, né? Meu Deus, eu fechei? O que aconteceu? Você Acabou. fechou? Não, é porque acabou mesmo. Você não explicou o desenho? Ah, o desenho. Ah, desenho, eu posso comentar. Alguém entendeu que esse desenho Só por significa? Porque eu diversão tô eu posso completamente comentar. perdido. Eu vou comentar por fã só. Peraí. Por favor, porque eu não entendi nada. Eu te dei aquela explicação lá, lembra? Que Aquilo foi uma Deus. explicação séria? Então, quando ele Você está realmente. falando. Quando ele fala desse desenho, eu entendi que ele falou com draw, não sei o que é com draw, mas ele falou, porque eu com ele, aí eu já olhei o desenho, eu com ele, ok. Parece que aqueles duas curvinhas são tipo duas pessoas. Eu com ele, diante de mim se encontra um homem. E a bolinha é um homem que se encontra diante de um deles só, e não diante dos dois. Mas aí tem esse triângulo aí que eu não sei se seria uma espécie de conjuntura. Eu falei pro Guilherme brincando que o triângulo é Deus e ali são os homens jogando, enfim. Mas só por fã, só por diversão, eu entendi isso aí. É meio que na relação acontece um fenômeno que está em jogo. E só diante de uma pessoa, no caso. Bom, gente, agora nós vamos abrir para a discussão. Então, quem quiser comentar sobre inteligências artificiais ou comentar alguma coisa do texto, pode ficar à vontade. Eu acho que só para você. É que né, nessa página 25 ele traz exatamente a ideia do inconsciente, né? Uma vez que o hipnotizado depois sabia e não tinha experimentado neste inteirinho algo a partir de nenhum outro, é justo concluir que ele também sabia dessas lembranças antes. Ou seja, consciente para quê? É como se a hipnose fosse só o movimento de tirar a culpa e a pessoa se sente menos A culpada. questão, a questão é É. que a hipnose é um estado de não consciência, ou seja, inconsciente. Ou seja, se é necessário você hipnotizar uma pessoa para lembrar algo do inconsciente, isso quer dizer que ela já sabia daquilo conscientemente. Ou Sim, seja, mas não é não tinha motivo. clareza. Mas é algo que não vinha clareira, não é mesmo? Mas são sentidos diferentes, eu acho. Enfim, discussões. Eu vou ficar pro resto da vida pensando nesse desenho, porque eu não faço a mínima ideia do que isso significa.
Eu achei que achei engraçado que no exemplo ele colocou um desenho parecido do que tinha na última apresentação. É um grande apanhadão, né, que ele faz do consciente e do inconsciente. Assim, como se ele quisesse dialogar sobre isso assim com a galera. Essas páginas. Eu gostei bastante do jogo de palavras que ele fez. Ele, mais uma vez, ele foi destrinchando conforme as palavras significam. Uhum. Eu só acho muito de consciência do Casanova com a gente, né? Ele não colocar uma nota de rodapé falando o que significam essas palavras em grego, porque eu não leio grego. E tem umas coisas que ele põe também que tem uns pontos de interrogação que eu fico pensando. Foi o Casanova que colocou esse ponto de interrogação que ele não entendeu? Ou tava lá no Heidegger já uns colchetes, alguma coisa assim. Eu acho que acho que o ponto de interrogação é o Heidegger fazer uma pergunta que ele vai responder. Ou seja, vocês pensam isso? A minha resposta é essa. Caraca, bem pensado. Tem mais alguma colocação? Trazer algo para discussões? Alguma viagem mirabolante que a gente se aventurou dessa vez? Eu acho engraçado que o nome do teu canal lá no Spotify é Psicologia de Contramão, né? E é tipo isso que ele tá fazendo nessas páginas. Se é que não é isso que ele faz a vida toda dele, né? Ficar, tipo, destruindo a psicologia para mais ou menos que recriar ela a partir da fenomenologia, né? Tirar esses preconceitos aí. Tem que deconstruir. Uhum. Eu acho que o que ficou muito subentendido nesse capítulo, né? Que a gente falou pouco, é o corpo. Não tem Eu, subentendido, Guilherme, não pode falar sobre. porque pensando na questão da consciência, da inconsciência, da rememoração, quanto a gente esquece que essas são experiências corpóreas, sabe? A gente externaliza ela para um aparato dito psíquico e esquece que é a partir do corpo que nós existimos junto dessas experiências, né? Eu não sei se ele fez isso deixou passar essa compreensão, né? Porque ele está partindo aqui mais atentamente dos pressupostos freudianos, ou, é, esse afastamento do corpo é exatamente o que ele quer que a gente perceba. Então, quando ele falou de memória, eu lembrei bastante de corpo, como se ele estivesse falando que fosse aquilo que é retido na memória é algo solicitado, meio que se fosse solicitado por algo. Então, meio que, na verdade, não sei se a questão é solicitado que eu queria usar agora, mas meio que, tipo, tem uma tonalidade daquilo que é retido. Então, aí ficaria a questão do corpo meio que como, assim, coisas boas, assim, por exemplo, né, algo, sei lá, que em certo momento a gente denomina como bom. Então, assim, tive uma boa experiência. Ela é retida dessa forma, assim, que vai ser rememorada como corpo, né? Ela é retida a partir da tonalidade afetiva que tem ali. E aí, quando se relembra, mais ou menos que se relembra naquela tonalidade, mas como você falou, tá sempre o ser está sempre em transformação, né? Então, de alguma forma vai ser lembrada de alguma forma diferente. Mas o próprio toque, né? A gente pensando assim para além do Zolicon, a gente consegue, né? Tipo, eu consigo sentir assim uma mão me tocando assim, um toque se eu quiser sentir esse toque. Não vou sentir, sei lá, uma facada, que é algo mais difícil. Mas meio que a memória ela consegue um pouco aprender meio que um sentido tátil também. E aí entra isso, né, Guilherme, do corpo.
E não é só guardado, tipo, como se fosse no cérebro, assim, num mundo de conceitos, mas em algo que interage com o corpo também. Eu viajei agora quando você falou isso. Ah, meu Deus. Vai ter esse sobrinho aqui. Vou tentar falar rápido. A memória, como a gente cita isso como se fosse quase que contar a história de algum momento passado. E assim, incluindo o corpo, o quanto isso deixa de passar para uma narrativa verbal também. E essa memória corporal que às vezes a gente entra em contato quando aprende alguma habilidade, quando faz um esporte, quando você reage a alguma coisa que você já viveu, até em questão de movimento, enfim. Entrando nessa viagem de corpo, de memória, né, de expandir isso. E eu conectei agora um pouco mais isso com a questão do inconsciente, assim, do quanto o inconsciente talvez, né, seja, sendo questionado, incluindo o corpo nisso, de ter essas outras memórias, essas outras presenças existenciais que a gente carrega, que não é só dessa coisa mental, sabe? Enfim, não sei se eu consegui falar, mas agora vocês falando meio que me veio um pouco disso. Seria algo assim como lembrar memórias do corpo? Então, me lembrar memórias do corpo, não sei se lembrar. Então, meu Deus, peraí. É que quando fala lembrar memórias do corpo, soa como... Tá com um gatinho aí, o cachorro? Soa como se fosse algo que fosse separado a mente do corpo, né? E talvez que a dizer que não tem essa separação. São várias memórias que, assim, pelo menos escutando agora a gente conversando, é como se a memória fosse sempre quase que narrar algo que aconteceu no passado, né? Contar uma história, então, assim, lembrar do toque. Nossa, quase lembrar de um toque. Mas se a gente ampliar que memória pode ser tantas coisas, inclusive talvez aprendizagem entre aí, de criar uma memória que se repita, né, na nossa existência. Enfim, que outras memórias, sabe, incluindo o corpo, a gente tem acesso, que não essa coisa do tipo, eu lembro do Natal de 3 anos atrás, e você conseguir contar sobre aquilo. Que sensações, que movimentos, que aprendizagem a gente carrega que são uma forma de memória também. E aí o corpo se inclui de uma outra forma, né? Uma memória Não sei se eu tô inconsciente. conseguindo, não sei se eu tô conseguindo falar. E aí que tá, não sei se é necessariamente inconsciente, assim, não sei se vocês... Não, eu falei só brincando. Eu acho que então o que você quer dizer, né, é que nós tendemos a pensar memória como se fosse um mero. Foi isso que aconteceu e é isso que eu vou falar, né? Mas relembrar passa por várias experiências, né? Que, assim, a gente pensa a memória como se ela fosse algo factual, né? Que foi exatamente assim que aconteceu. Mas é possível que isso seja modificado, né, interpretado de várias maneiras a partir da experiência que nós tivemos. O quanto que nós lembramos de algo, mas nós reinterpretamos aquilo, né, a partir de experiências que foram no decorrer da nossa vida. Não meramente do instante de agora, né, na questão do projetar-se para trás, mas da nossa própria experiência histórica. Assim, a memória ela não é meramente o que aconteceu, mas sim um, um acumulado de experiências. Seria mais ou menos isso? Então, minha viagem foi mais, assim, pensando também no corpo, né? Também incluindo isso, nisso tudo. Então, não é só essa construção histórica, não sei se vai fazer muito sentido, mas é como se a gente estivesse falando de um campo muito mental. Então, é como se estivesse exacerbando essa separação mente-corpo, vamos botar assim. Quando você olha para isso, talvez tente
incluir assim uma experiência, né, de corpo junto disso, não pensando em não separar tanto isso, né? Quando a gente está aqui pensando nisso tudo, que outras formas de falar da memória a gente pode incluir? Nesse caso, me soa muito como se tivesse uma diferença entre presentificar e lembrar. Ai, o cachorro tá mordendo minha mão. Como se lembrar fosse trazer ao conceito, de alguma forma. E a memória, ela é presentificada. Então, a gente lembra, e aí, como se houvesse duas dimensões do lembrar. Uma que acontece, uma quanto acontecido, e a outra como linguagem. Isso me lembra muito que eu lembro que na faculdade eu aprendi muito essa noção do ôntico e ontológico, como sempre que a gente fosse pensar em alguma questão heideggeriana, a gente devesse pensar do sentido ôntico e do sentido ontológico. Então, assim, no sentido ôntico, se lembrar, ele é um conceitualizar, a gente vai lembrar do conceito. Enquanto no sentido ontológico, é daquilo que está sendo. Então, sendo enquanto uma experiência corporal. Mas eu acho legal essa questão que, assim, que a gente sempre remete memória a cérebro, né? Como se fosse uma experiência totalmente cerebral. E o quanto o corpo, ele é imediatamente um cérebro também, né? Porque por mais que a gente evite falar assim, como se a gente separasse mente e corpo, mas por um certo lado, assim, os estímulos corporais, eles são vividos pelo cérebro, de alguma forma, por uma retenção que o cérebro faz das sensações corporais. Então, tipo, como se tivesse várias tomadas puxando assim do corpo e armazenasse no cérebro. Cabeças flutuantes, né? Você me lembrou de um professor que ele zoou assim uma vez. Parece que a gente é um bando de cabeça flutuante. É verdade, né? Isso me faz lembrar daquela discussão em O Ser e Tempo, né? Que nós nunca percebemos aquilo que está mais próximo da gente. Isso, de fato, seria o corpo. Quantas vezes nós percebemos o nosso corpo, sabe? Eu acho que nós só percebemos o nosso corpo quando nós explicitamente nos voltamos para ele. Caso contrário, nós estamos apenas lidando com as coisas na sua instrumentalidade, né? Uma coisa é eu usar o meu corpo para pegar esse mouse, né? Eu não estou nem pensando no meu corpo, estou pensando em como utilizar esse mouse. Mas trazer o corpo à tona, eu acho que isso é um exercício muito difícil. Se vocês me perguntarem agora, eu não sei nem como fazer. Que exercício que é difícil? Eu não entendi, Guilherme. Só para eu poder pensar. Esse outro é pro corpo. O que é pensar a própria corporeidade? Sem alistando o uso instrumental das coisas. Bom, eu pessoalmente não consigo imaginar pensar no corpo sem o uso dele de formas diversas. Ai, meu Deus, tá muito difícil aqui com ele gritando. Mas esporte é algo que sempre me remete a isso, sabe? Eu fiz muito tempo canoa havaiana e, assim, chegava um momento na remada que a gente brincava que tinha algumas remadas meditativas, onde não tinha quase um fio. E sem comunicação, as pessoas da canoa, as 6 que estavam presentes, ou menos, dependendo da situação, se ajustavam ao mar que se apresentava naquela manhã e
E a sincronia, às vezes, com menos palavras, se colocava. E o corpo respondia assim, você ter que tematizar muito sobre o que estava acontecendo ou ficar pedindo para que as pessoas fizessem. Existia ali uma memória, uma inteligência, uma coisa posta que se colocava no movimento, né, numa sincronicidade que não era da ordem da conversa, não era da ordem, sabe, do pensado, assim, era de um ato de corpo mesmo. Então, quando eu penso no corpo, eu não consigo pensar no corpo, na verdade, sem lembrar dessas experiências, sabe? E eu não sei o que você acha sobre isso, o que vocês acham, gostaria de saber. Eu achei a sua descrição, assim, linda e riquíssima, né? Porque me destaca várias, principalmente, né, o corresponder às águas, ao rio, e a interpretação que já é dada, né, pelos outros do corpo. Porque, como você disse, sem focalizar, vocês compreendiam uns aos outros, né? Isso é uma experiência propriamente corpórea, né? Apesar de super compreensiva, né? Porque você tem que ter a noção do que quais movimentos representam o quê. Mas você não precisa ter, conforme a gente está na discussão, ter isso a consciência, isso propriamente relembrado, mas sim é uma experiência corporal. Você tacitamente sabe aquilo. Nesse sentido que eu penso a consciência daquela questão que eu te falei, como um representar, né? Meio que representar por meio da linguagem falada, assim. Então, tipo, essa experiência corporal fosse, de certa forma, inconsciente. Não acho que seja inconsciente. Aí é que tá. É muito consciente. Às vezes é difícil colocar em palavras. Uma coisa que acontecia quando o pessoal começava a remar um pouco mais de tempo, ou a gente tinha uma aula que a gente chamava educativa, né? E aí tinham pessoas de vários níveis de experiência dentro do mar. Às vezes era quase que um ahá, sabe? Alguém que conseguisse colocar e dar uma dica em palavras sobre algo que se aprende fazendo com o corpo. Então, por exemplo, aquilo, joga o ombro um pouquinho mais para frente e trava o pé embaixo. E aí era uma coisa tão boba, mas tão sutil, mas que todo mundo fazia às vezes e não conseguia explicar para uma pessoa que estava chegando, sabe? Não significa que seja impossível de ser consciente, que seja impossível de colocar em palavras, mas que é de outra ordem, talvez. Conversa com isso, que a gente pode ter consciência se quiser, mas é um esforço você olhar para isso e descrever dessa forma. Não sei se estou sendo clara, mas é algo que eu penso que é isso, uma consciência talvez ampliada do que só essa mental. E é nessa hora que quando eu penso nessas experiências, que para mim fica gritante essa questão da cabeça flutuante, sabe? Do cérebro descolado do corpo. Que é isso, não quer dizer que por ser corporal a gente não consegue expressar e que seja inconsciente necessariamente. Mas que existem outras ordens, outras memórias. E aí, quando eu falo da questão da memória, desse tipo de memória também, sabe? Que vai sendo construída em outras partes. E talvez se você pensar só num discurso verbal, essas experiências sejam de fato quase inconscientes, porque não sendo dessa ordem, é um esforço para você expressar dessa forma. Mas não seria uma memória que está posta de outra forma? Não sei. Acho que essa discussão toda que a gente está tendo, minha cabeça está viajando por esses campos. Então, aí eu penso que seria uma memória que ela é presentificada de alguma forma. Só que aí você pensando dessa forma de consciente como algo assim que, eu sei que existe. Então essa está sendo a sua noção de consciente. Mais ou menos como um tempo e espaço, que eu tinha falado antes. Tipo, um determinado tempo que eu estou consciente do movimento que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo você falou que ele é difícil de ser representado. Então é algo que, tipo, meio que está sendo. E não dá para representar direito com a fala. E aí a gente retoma isso na memória. Porque quando alguém vai explicar, que nem também tu falou, alguém explica
E aí, de certa forma, tu tenta entender aquilo na memória, mas, tipo, é algo que está sempre sendo. Então, meio que o consciente como uma representação falada e somente falada. E todo o resto é, tipo, não um inconsciente, mas algo que está sendo. Algo que é requisitado. Que é requisitado e está sendo. Interessante isso tudo, hein? Cabeça fervendo aqui. Eu me senti assim lendo essas páginas. Gente, mais alguém quer colocar alguma coisa? Então, mas nessa questão que eu concordo plenamente contigo, Guilherme, assim, do matar de não haver mais inconsciente, como se, tipo, a gente pudesse até matar as duas palavras, consciente e inconsciente, tipo, substituir, sei lá. Porque é algo só que, como se fosse solicitado, assim, sei lá, não ver se é algo que voltasse para um ocultamento. Fosse, tipo, é aquilo que eu expliquei, né, de um negócio, assim, que não tem um espaço de tempo, assim, que se é consciente. É, é. Eu acho que a questão da consciência aqui, né, é o fato que o Heidegger ele mata a consciência, né? A gente apenas está aí. A gente é apenas nosso modo de ser jogado no AI, absorvido por ele, tendo que ser acordado, né? Se ele lidar com isso, eu acho que o que está confundindo a gente, né, consciência consciente, é o mero fato que ele está usando a palavra consciência. Que ele abandona isso do projeto do Russell. Aí eu não sei se isso vai perdurar para os próximos capítulos. Mas vamos ver qual que é o lugar da consciência nesse modo. Eu acho que é por isso que ele equipara a consciência com o Dasein em algum momento. Não como se a consciência fosse o que se conceitua como consciência fosse o Dasein. Mas existe apenas o Dasein, não mais a consciência. É isso, acho que agora a gente pode encerrar, Guilherme. Obrigado a todos os participantes. Obrigado, Fernanda, pela presença, por presentificar aqui sua presença. E valeu também, Guilherme. Até mais. Obrigada, gente. Muito boa essa conversa. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite.